Pronto. Pronto, está gravando. E agora eu quero que vocês me digam o seguinte. Data da AV3. Lígia, acho que muito provavelmente daqui a um mês. Muito provavelmente daqui a um mês. Ou então a data mais próxima de 27 de junho. Tá? 25, 27 de junho nós vamos ter nossa AV3. Tá? Porque eu tenho que lançar até dia 5 de julho, então por volta do dia 25 de junho a gente vai ter a AV3. Eu vou terminar a matéria antes, tá? Eu vou terminar a matéria antes. E aí eu vou falar sobre... Não, fique tranquila, eu vou terminar a matéria antes, aí eu vou ter algumas aulas para atualizar vocês em temas relevantes e modernos do direito administrativo, vou falar sobre a minha tese, vou falar sobre aplicativos, vou falar sobre inteligência artificial, sobre carro autodirigido, como é que o direito está regulamentando esse tipo de coisa, tá? Vou falar com vocês dos meus artigos. Aí não vou cobrar isso na prova, tá? Não vou cobrar isso na prova. Não, fique tranquilo. Tá, depois fale comigo. Quem tiver alguma situação, depois fala comigo, tá? Quem precisar viajar ou se ausentar, depois fala comigo. Mas assim, eu quero ver se eu faço entre o dia 20 e 25 de junho, eu vou terminar a matéria antes, e aí entre 20 e 25 de junho a gente termina o semestre, tá bom? O semestre não vai se prolongar tanto, não, a gente tem até 5 de julho para lançar a nota. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer essa prova antes. Nós não temos mais muita matéria, gente. Nós não temos mais muita matéria. Eu tenho anulação de ato administrativo, e tenho lei do servidor público e improbidade, tá bom? Então, eu não tenho mais muita matéria, mais ou menos em 2 semanas eu acho que eu termino a matéria. E já vou começar a matéria de AV3 quarta. Quarta-feira eu já começo a falar de anulação de ato administrativo, tá bom? Deixa eu só ir aqui para a despedida, só um minutinho. Pronto, ficou um lapso aqui, vai ficar esse lapso na gravação, mas agora deu certo, tá? Porque vocês sabem como é, né? Um professor de vocês muito chique, tá participando do evento, aí vem aqui dar aula. Essa modernidade permite a gente isso. Mas desculpa, gente, essa interrupção, mas eu prometo que em troca dessa interrupção, que vocês ficarem esperando, vocês vão ter... Ah, joia, obrigado. Tá, vamos já falar da questão 7. Em troca dessa interrupção, eu vou ter uma aula para falar com vocês sobre esses artigos que eu estou lançando nesse livro. Então, vocês vão ganhar de graça comentar esses artigos. Bora! Vão me dizendo as dúvidas. A maioria é essa questão 7. Né? Digam logo. Vocês estão tudo agoniados com essa questão 7. Vamos entender o que é essa questão 7. É ou não é? Ó, a Joveline já quer falar da questão 7. Tu quer falar dessa questão 7 faz uma semana, né, Joveline? Gabriel também. Bora. Exatamente. Vamos ver, minha filha, vamos ver aqui. Ele também, vamos ver aqui como é que está a situação dessa questão 7. Deixa eu abrir aqui. Não, professor, sobre ela eu só queria perguntar mesmo qual é o regime de pessoal das autarquias. Ah, peraí. Deixa eu só abrir aqui a prova. Eu não lembro mais qual era da questão 7. A questão 7 é porque tem duas questões muito parecidas. E aí eu não sei se é. Estou pensando.
abrindo aqui agora. 7. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para alternar. Deixa eu botar aqui para apresentar. Pronto, compartilhar. Deixa eu botar aqui. Não, não é isso. É isso. Não, fundações é questão 5. Ah, vocês estão de 7. 7, desculpa. É porque essa 5 e essa 7 são muito parecidas. 7. Regime jurídico de pessoal. Regime de bens. Eventual imunidade tributária. Pronto, você vai identificar qual é o ente da administração indireta que eu estou falando no texto e vai me dizer qual é o regime jurídico, qual é o regime de bens e eventual imunidade tributária. Se eu não me engano, essa questão foi discutida, isso aqui eu falei no dia que eu comentei a nota de aula 11. Se eu não me engano, foi no dia que eu comentei a nota de aula 11. Aí tem que resgatar aí qual é o vídeo. Não, pois é, eu já olhei todos. Eu olhei todos, o senhor realmente falou, só que não falou essa parte específica, né? Do regime pessoal, não falei não? Exatamente. O senhor fez uma breve deliberação do que poderia ser, assim, se a gente for supor como seria na administração direta e tal, assim, mas o senhor não falou especificamente sobre isso. É porque, assim, se for autarquia e for fundação, se for autarquia ou fundação pública e direito público, o regime jurídico é o regime da União, Estado Federal, Município. Então, o regime de pessoal das pessoas jurídicas de direito público, o regime de pessoal é o estatutário por via de concurso, não é o seletista. Tem 2 regimes de pessoal no Brasil. Estatutário, que é uma determinada lei aplicada a servidor público, e tem o seletista, que é o empregado das empresas privadas e das empresas públicas e sociedade de economia mista. Só tem esses 2 regimes no Brasil. Então, você tem que saber se eu estou perguntando pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Se for pessoa jurídica de direito público, é o estatutário por meio de concurso público. E se for pessoa jurídica de direito privado, é o seletista. Tá? É essa. Só tem esses 2 regimes. Né? Ixi, apareceu outra aula. Tá? Entendeu, né? Já entendeu. O Jovelino já entendeu a jogada. Então, pronto, a 5 e a 7 são muito parecidas. Eu tenho que identificar quem é a figura jurídica e falar. A 5 e a 7, eu acho que estão na nota de aula 11 ou 12. Aliás, a 11 e 12. Eu acho que é assim. Então, tecnicamente, isso não vai depender da lei estabelecer ou não, né? Então, só existe... Não. Perfeito. Não vai depender da lei estabelecer. A lei não pode afastar isso. Se for pessoa jurídica de direito público, é um regime estatutário. Vai ter uma lei para o servidor público daquele órgão. Eu não posso, por exemplo, criar uma autarquia e dizer que ela é seletista. Eu não posso criar uma empresa pública e dizer que o regime é estatutário. Não posso. Tá? Não posso. Isso aí é da natureza deles. Pessoa jurídica de direito público, o regime é estatutário por concurso. E pessoa jurídica de direito privado é seletista. Só que se for empresa pública ou sociedade de economia mista, além de ser seletista, precisa concurso. Né? Que é as notas de aulas 13 e 14. É isso. Entendi sua pergunta. Não dá para afastar isso aí, não. Eu não posso criar uma autarquia e dizer que ela é seletista. O regime jurídico não permite. É o artigo 39 da Constituição. O artigo 39 da Constituição, ele diz regime jurídico único para quem é de direito público. Regime jurídico único significa que é uma lei para os servidores. No caso, se for uma autarquia federal, é a Lei 8.112. Não tem como afastar. Durante 2 anos, teve uma emenda que permitiu uma autarquia ser seletista. Durante 2 anos, de 2000 a 2002. De 2000 a 2002 teve uma emenda que permitiu que a autarquia tivesse pessoal seletista, mas ela foi considerada inconstitucional. Assim,
Se for uma autarquia federal, o regime jurídico é a Lei 8.112, que é a nossa matéria que começa. Não, semana que vem é a outra. Semana que vem a outra a gente começa. Acho que até quarta-feira da semana que vem dá tempo de a gente começar a falar da 8.112. Então, se for uma autarquia federal, a Lei 8.112. Se for uma autarquia estadual, a Lei do Servidor do Estado. Se for uma autarquia municipal, a Lei do Servidor do Município. Tá? É isso. A dificuldade nessa aí é porque talvez eu não tenha falado muito desse regime de pessoal. Fui falar de regime de pessoal mais quando eu falei de empresa pública e sociedade de economia mista, né? Quando eu falei de empresa pública e sociedade de economia mista, eu disse, o regime de pessoal deles é de empresa privada. Mas se for pessoa jurídica de direito público, não é o regime de empresa privada, é o regime estatutário. E se for exatamente isso. Isso, o senhor chegou a comentar que os das autarquias e as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais são equiparados aos entes políticos, a União, o Estado, o Federal e o município. Não chegou a falar a palavra estatutária, mas a gente entendeu que é semelhante aos entes políticos, né? Pronto. Porque nessa hora, eu não falei de regime de pessoal, eu vou falar de regime de pessoal quando eu falei de empresa pública e sociedade de economia mista, para dizer que o regime de pessoal deles é igual a de empresa privada. Isso, justamente. Eu devia ter feito a observação de aproveitando, vamos relembrar que as pessoas jurídicas de direito público, o regime de pessoal é o estatutário, observando uma determinada lei de servidor. Então, se você, por exemplo, é Ministério Público, tem a lei do servidor do Ministério Público. TCU tem a lei do servidor do TCU. Banco Central tem a lei dos servidores do Banco Central. E se não tem uma lei própria, é 8.112 para servidores federais. E o Estado do Ceará tem uma lei de servidores estaduais, viu? O Estado do Ceará tem uma lei de servidores estaduais. Aliás, as leis de servidores estaduais são basicamente uma adaptação da lei do servidor federal. Quando a gente estudar a lei do servidor federal, que é 8.112, vocês vão, por tabela, aprender praticamente todas as leis de servidor estadual. Então, se eu for fazer um concurso para procurador do Estado do Rio Grande do Norte, vixe, não tive tempo de estudar o Estatuto do Servidor do Estado do Rio Grande do Norte. Mas eu já li e sei a 8.112. Pode ir na fé. Se não der tempo de estudar a lei dos servidores estaduais, já tiver estudado a 8.112, pode ir na fé para a prova que dá certo. Elas são adaptação. As leis estaduais são adaptação do 8.112. Tá? Diga mais. Vamos dizendo. Professor, tem uma que é mais ou menos para eu saber como é que o senhor está pensando, porque é a questão 2. Porque quando o senhor foi falar sobre esse tema, o senhor disse que não ia cobrar sobre a teoria do risco administrativo, que ia cobrar sobre outra teoria. Eu queria saber se o senhor não vai continuar nesse mesmo pensamento de não cobrar a teoria do risco administrativo. Porque não, o risco administrativo é a nossa responsabilidade objetiva. É isso mesmo. O risco administrativo é a nossa responsabilidade objetiva. Eu não vou cobrar a teoria do risco integral. Tá, pronto, tá bom. Só para saber, eu saber se a minha resposta estava certa. Valeu. Tá, Jerônimo. Vamos dizendo. Eu acho que vocês, apesar dessa prova tá um pouquinho mais difícil, na média, ela tá um pouquinho mais difícil que a V1, que ela tem mais questões subjetivas, estou pedindo mais explicação, mais esclarecimento. Eu estou sendo vocês mais calmo nessa V2, estou sendo vocês com menos dúvidas, mas vão aproveitando para tirar dúvida. Professor? Oi, pode perguntar. Tem um aqui que eu fui no entendimento que o senhor tinha falado na aula passada, que foi a 9ª questão, que falava sobre os atos administrativos. O senhor tinha falado que o mérito administrativo, o judiciário, ele, em princípio, ele não adentra, porque justamente é o administrador poder agir com aquela margem, né? O mérito administrativo, conveniência e oportunidade. Dos elementos do ato administrativo, que tem a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, o administrador tem aquela liberdade, dentro da lei, de atuar em cima do motivo e do objeto, né? Tem naquela margem ali. Isso, motivo e objeto. Isso. Aí o que acontece? Na D, o senhor fala que o ato discricionário pode ser anulado se o vício for no elemento motivo ou objeto. Aí me parece também com aquela
ela difere um pouco da alternativa A, do item A, que ele fala, o ato discricionário não pode ser anulado, A tem 9, né? elementos... Nós estamos falando da 9. Da 9. Tá. Porque eu estava vendo aqui, procurando na internet, para ver se um ato discricionário, no que tange ao motivo e objeto, pode ser motivo de anulação. Aí eu tinha doutrinadores, juristas falando que, ainda que seja dentro do mérito administrativo, o mérito ele deve obediência aos princípios da racionalidade e proporcionalidade. Ou seja, eu não posso inventar um objeto diferente daquela que eu tenho dentro da parte. Não pode. É porque, assim, o ato, quando ele é vinculado, ele só pode ser anulado. Isso. Ele só pode ser anulado. Mas o ato, quando ele é discricionário, ele pode ser anulado ou revogado. Ah, perfeito. Vocês vão precisar, para responder essa questão 9, só a nota de aula 19 é pouco. O ideal é que vocês já entrem na nota de aula 20. Entendi. Para vocês terem a certeza absoluta de responder a 9, é importante que vocês se adiantem e leiam também a nota de aula 20. Tá? Mas, assim, como ela é uma questão que envolve uma parte também de nulidade, que eu ainda vou dar nulidade, eu vou considerar o máximo dessa 9, tá? Não vou prejudicar ninguém com essa 9, não. É porque eu fui na linha de pensamento que o senhor tinha falado. Só que eu já tinha, vendo aqui estudos aqui, procurando também na internet, sobre isso aí, eu fiquei, puxa vida, tá divergindo um pouco, mas eu vou na linha que o senhor falou. Eu não vou falar, eu não vou dizer aqui, né, o gabarito, senão, gabarito não, a minha alternativa que eu posso induzir pessoa, eu posso estar errado, eu posso ter acertado, mas... Se você tivesse certo e fosse induzir ao certo, tudo bem, mas você pode estar errado, né? Então, justamente. Justamente. Eu acho que você entendeu. Tranquilo. Eu acho que você entendeu. A questão-chave do ato discricionário é saber se eu estou estudando, se eu estou com um problema no elemento vinculado ao discricionário. Se eu estou com problema no elemento vinculado, é anulação. Se eu estou com problema no elemento discricionário, é revogação. Perfeito. Então, eu fui na linha de pensamento do senhor. Então, eu fui partir do princípio. Show de bola. A gente já acertou. Tá? Olha como estamos hoje. Estamos com a lotação quase cheia hoje, né? Muito bem. Estou gostando de ver. O que não é uma aula tira dúvida. Bora. Segue, toca o barco, digam. Do direito de regresso. Vamos falar. Vamos falar do direito de regresso. Direito de regresso é o seguinte: o direito de regresso, inclusive, dizer a vocês, está tendo aí uma MP, acho que é a MP 961, está dando uma polêmica danada, o Supremo já até falou já tratou dessa MP, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu interpretação a essa MP. Essa MP, que está regulamentando a responsabilidade do agente público em tempo de pandemia, ela traz direito de regresso. MP 966, perfeito. MP 966. E 961 é porque tanta MP que eu já esqueci. MP 966, gente, ela trata basicamente de direito de regresso. Vou anotar aqui, tá? Como isso aqui também fica gravado, vou fazer de conta que eu estou escrevendo no quadro. A MP 966, ela trata basicamente de direito de regresso. Como é o direito de regresso no Brasil? Está lá no artigo 27, parágrafo 6º da CF. Quando ele fala lá no final, ressalvado o direito de regresso no caso de dolo ou culpa. Então, no Brasil, o direito de regresso é no caso de dolo ou culpa. Qualquer culpa, tá? Qualquer tipo de culpa. Qualquer tipo de culpa permite o direito de regresso no direito brasileiro. Então, você, agente público, comete um ato sem culpa e prejudica terceiro, você é agente público, prejudica terceiro. Esse terceiro para indenização ao Estado. E aí o Estado não tem direito de regresso, porque você agiu sem dolo e sem culpa. Tá? Você agiu sem dolo e sem culpa, mas causou prejuízo a terceiro. Então, esse terceiro recebe indenização do Estado, mas não pode pedir direito de regresso do agente público. Em condições normais de temperatura e pressão, se você é um agente público que comete um ato culposo e causa prejuízo a terceiro, esse terceiro pede indenização ao Estado e o Estado entra com direito de regresso em relação ao agente público. Pode ser qualquer tipo de culpa. Pode ser qualquer tipo de culpa. Agora, na MP 966,
A MP 966 só cabe para dolo ou erro grosseiro. E o erro grosseiro, vou até fazer um post no meu Instagram sobre isso, porque nós temos 6 maneiras de responsabilizar o agente público no Brasil, né? Por improbidade, crime político, Tribunal de Contas, penal, né? A penal, crime político ou quebra de decoro, improbidade, Tribunal de Contas da União, direito de regresso em condições normais e agora a sexta, direito de regresso em atos relativos ao combate à pandemia. A 966, ela trata de direito de regresso em caso apenas de dolo ou erro grosseiro. Erro grosseiro é a culpa grave. Então, para os atos do agente público praticado para o enfrentamento da pandemia, não é todo tipo de culpa, como tem na Constituição. É só a culpa grave ou o erro grosseiro. É por isso que tem gente dizendo, tem autores dizendo que ela é inconstitucional. Que ela é inconstitucional. Tá? Porque ela está dizendo uma coisa que a Constituição não disse. A Constituição não permitiu a regulamentação. A Constituição, do jeito que ela fala no final do parágrafo 6 do artigo 37, ela não pediu nem deu margem para a regulamentação. Eu não posso, por uma lei, em situação normal, dizer que não vou punir por determinado tipo de culpa. E é o que a 966 está fazendo. A 966 está fazendo que não vou punir por culpa leve ou média, só vou punir por culpa grave. Tá? A 9 tem que justificar. A 9 tem que justificar, independente de estar certo ou errado. Tá? Ela é uma adaptação de uma questão objetiva, mas você tem que justificar na 9. Tá? Isso, a 9. Perfeito. Então, nós temos essa questão do direito de regresso. O direito de regresso é quando eu dou um prejuízo a terceiro por um erro, por dolo ou culpa, qualquer culpa, que é o que nós vamos ver na nossa prova. Na nossa prova, nós vamos ver o direito de regresso do parágrafo 6 do artigo 37. Não estou cobrando o direito de regresso da 966. Tá bom? Então, é isso. Então, lembrando, no direito brasileiro, um erro grave, um erro grosseiro é um erro em total desatenção. É, por exemplo, você autorizar uma coisa contra a lei. Deixa eu lhe dar um exemplo. A lei de licitações permite que eu faça acréscimos até 25%. Que eu faça um acréscimo no valor do contrato até 25%. Aí o procurador do Estado autoriza 100% de acréscimo. Esse é um erro grosseiro. Tá bom? Esse é um erro grosseiro. Aponte o erro de forma simplificada. Pode ser de forma simplificada. Só botei 3 linhas, né? Mas é isso. Professor? Oi. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a teoria do Estado garantidor? Só um pouquinho. Tá. A teoria do Estado garantidor é o seguinte. É um tipo especial de responsabilidade para quem está sob a guarda do Estado. Como, por exemplo, o doente em hospital público, o aluno em estabelecimento de ensino público e, principalmente, o preso dentro dos presídios. Eles são colocados sob a guarda do Estado. Então, sob a guarda do Estado, eu só posso, eu tenho o dever de entregar e de devolver essas pessoas nas mesmas condições de saúde física e mental que eu recebi, salvo situações onde não são evitáveis. Então, por exemplo, eu não sou obrigado a curar todo doente que chega no hospital público. Se for decorrência, a morte for decorrência do tratamento, decorrência da evolução da doença, responsabilidade nenhuma. Mas, por exemplo, no hospital público, a pessoa não pode ir para uma sala de cirurgia, faltar luz e morrer por causa disso. Esse é um dever especial de cuidado do Estado. Uma criança dentro de uma escola pública, ela não pode se machucar por causa de uma brincadeira de outro colega. É um dever especial de cuidado. E no presídio, eu não posso, um preso não pode sofrer nenhum tipo de agressão física, mental, de nenhuma forma. Tá? Mesmo que ele comece uma rebelião, se ele sofrer qualquer tipo de dano dentro do presídio, dever especial de cuidado do Estado, a família do preso vai ter direito à indenização. Então, a teoria do Estado garantidor é isso. É que em determinadas situações existe um dever especial de guarda. No caso de paciente em hospital público, aluno em estabelecimento de ensino público e o preso dentro dos presídios públicos. É isso. Aí eu afasto algumas excludentes. Por exemplo, se um aluno empurrar o outro e se machucar, não é culpa de terceiro, não é culpa desse aluno, é culpa da falta de fiscalização do colégio. Tá? Se o preso, no meio de uma rebelião, o outro vai lá e mata o preso, eu não posso alegar excludente de culpa de terceiro.
Tá? Então, não, mas foi o preso que incentivou uma rebelião. A culpa foi dele, não posso. Eu tenho um dever especial de cuidado. Agora, o preso está passeando no pátio, cai um raio na cabeça dele, aí era inevitável. Né? Esse tipo de coisa. Então, as excludentes na teoria do Estado garantidor são afastadas. É isso. Ela serve basicamente para isso. Ela serve, de um lado, a teoria do Estado garantidor, ela é um reforço da responsabilidade do Estado, porque está na guarda das pessoas. E, em segundo lugar, ela afasta alguns excludentes. Pronto, pode, fale, Carla, fale por ele. Ele quer falar sobre a questão 6, né? Isso, professor, ele quer falar sobre a questão 6. Tá em dúvida. Vamos lá. Mas então, passar para ele a questão 6. Ah, perfeito. Tá, a questão 6 é o seguinte. Questão 6. Nós fizemos um quadro na nota de aula 13, ou 13 ou 14. Tem um quadro, resumo, onde eu faço a diferença de uma empresa pública ou sociedade de economia mista que presta serviço público e outra que explora atividade econômica. Então, a prestadora de serviço público e a exploradora de atividade econômica, elas têm um regime diferente em alguns pontos. Entre esses pontos, está aqui, ó. Pronto, perfeito. Entre esses pontos de diferença tem um regime de bens. O regime de bens da prestadora de serviço público, ele vai se aproximar do regime de direito público, da União dos Estados. E o regime de bens da exploradora de atividade econômica se aproxima do mundo das empresas privadas. Responsabilidade do agente. As prestadoras de serviço público, uma empresa pública, uma prestadora, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que presta serviço público, a responsabilidade desse agente está no 37, parágrafo 6 da Constituição. Está no 37, parágrafo 6 da Constituição. E das outras, está no mundo do direito privado. Tá? Tá bom, né, Carla? Obrigada, professor. Deu certo. Tá, joia. Tá. Qualquer coisa, Ana Carla, tu pode continuar explicando para ele essa questão, tá? Tu continua tá bom, a gente está aqui questão. Conversando. Tá, joia. Qualquer coisa tu vai me interrompendo aí, tá? Tá bom, obrigado. Essa questão ela tem uma leve pegadinha, mas acho que agora tá mais calmo. Tá. Vão dizendo, não tenho vergonha. Professor, na 10. A 10, o senhor fala no item B sobre improrrogabilidade. Por que improrrogabilidade? Por que o senhor usou esse termo? Sistema da doutrina. Improrrogável é aquilo que eu não adquiro pelo uso. Tá? Improrrogabilidade é aquilo que eu não adquiro pelo uso. Na nota de aula, eu só cheguei até a comentar que a doutrina ela fala sobre a improrrogabilidade. Não está na lei, mas está na doutrina. Esse é o problema, viu? Isso mesmo. Esse é o problema da nota de aula 10. Da questão 10. É que a improrrogabilidade não está num específico na lei, mas é um sinônimo do que está na lei. Improrrogável é doutrina. Improrrogável é aquilo que eu, mesmo utilizando sem competência, não adquiro. Então, não adianta eu achar que eu tenho competência para uma coisa e começar a usurpar uma função. Eu não adquiro aquela competência. Tá? Tanto essa lei envolve doutrina, envolve a nota de aula, ou mais um livro que vocês tenham. Tanto é que eu não estou dizendo para responder a 10 segundo a lei, tá? Eu não estou dizendo para responder a 10 segundo a lei. Mas a lei ajuda. Ajuda a achar a resposta dessa 10. É porque assim, gente, era bom. Peraí, deixa eu ver essa pergunta de novo. Porque essa pergunta me passou. Cargo técnico ou científico é aquele que exige que você tenha
a formação numa técnica ou numa ciência. Por exemplo, nós, quando a gente termina a faculdade de Direito, nosso cargo é... Se a gente passar num concurso que exige o direito, esse cargo é científico. A ciência do direito é exigida para determinados cargos. Então, todo cargo que você passar no concurso que exija que você seja formado em direito, bacharel em direito, significa que aquele cargo vai usar a ciência jurídica. Esse é um cargo científico. Então, se o cargo exigir que você seja técnico em telecomunicações, esse é um cargo técnico. Então, o cargo técnico científico é aquele que exige ou uma técnica ou uma ciência. Ele não exige simplesmente o nível médio, tá? Não vá achar que é o nome do cargo, não. Não é o nome do cargo que faz ele ser técnico científico. É o que ele exige para assumir o cargo. O conhecimento que ele exige for técnico científico, o cargo é técnico científico, independente do nome, tá? Excludente de responsabilidade do Estado. Excludente, nós não estou falando agora de teoria do Estado garantidor, porque teoria do Estado garantidor, as excludentes são caso a caso. Mas se você, em condições normais, em condições normais, as excludentes são caso fortuito e força maior, que tanto faz um como o outro, você pode usar como questão de nota de aula 13 e 14, essa questão que o Delano perguntou, viu, Ever? Essa questão que o Delano perguntou está lá, o resumo dela, sobre essa diferença do regime jurídico. Ó, cadê a Gabi? Gabi, é o seguinte, em condições normais, não estou falando em teoria do Estado garantidor, em condições normais, quais são as excludentes? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiro. Culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Se for culpa concorrente da vítima e culpa concorrente de terceiro, a responsabilidade fica pela metade, né? Fica dividida. Mas o que afasta mesmo a responsabilidade do Estado? Culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. Você está passando num ônibus de transporte público, é um serviço público, a responsabilidade é objetiva. Aí do lado de fora o cara atira, culpa de terceiro, né? Mata a pessoa dentro do ônibus, culpa de terceiro. Caso fortuito, força maior. Aqui, há muitos anos, eu não trabalho mais com a diferença disso. Por que eu não trabalho com a diferença de caso fortuito e força maior? Quando você for fazer a cadeira da responsabilidade civil, se for fazer a cadeira de responsabilidade civil, você vai ver que para os civilistas tem diferença. Caso fortuito, eles definem de um jeito, aí tem o fortuito externo e tem o fortuito interno, e tem a força maior. Eles têm mais ou menos um padrão. Mas no direito administrativo isso é uma bagunça. Tem autor que diz que caso fortuito é evento da natureza e força maior é evento humano. E tem autor que diz que força maior é evento da natureza e caso fortuito é evento humano. Então ninguém se entende. Então eu tenho notado que algum julgado do STJ tem dizendo assim, caso fortuito barra força maior. Caso fortuito barra força maior significa evento humano da natureza. Se é um evento natural ou um evento humano imprevisível, de consequências inimagináveis, afasta a excludente. Tá? Então, por exemplo, os efeitos do coronavírus, caso fortuito força maior. Tá? Um maremoto, um tsunami, uma enchente, uma inundação, caso fortuito força maior. Um evento da natureza, uma manifestação, as pessoas começam, estão numa manifestação pacífica, de repente essa manifestação começa a quebrar tudo. É um caso fortuito força maior. Tá? Então, as excludentes são essas. Vocês vão rever essas excludentes lá em responsabilidade civil. Só que os civilistas vão conceituar o caso fortuito força maior de uma maneira mais organizada. Viu? Joia. A questão 3. Vixe, mas deixa eu ver aqui, Carla. Nós de aula 10. Nós de aula 10. Nós de aula 10. É no final da parte de concurso público, tá? Nós de aula 10. Que é isso, menino? Não, isso aqui, né? Ó, não tá nem sabendo o que é isso. Nós de aula 10. Esse decreto que eu hoje não tá na prova, viu? É uma aba que eu tenho que fechar. Vamos dizendo, digam, falem mais. Pronto, aqui tinha gente com dificuldade de entrar, entrou. Pronto. Tchau, não quero conversa, não. Chega. Não é com vocês não. Tô falando aqui com o povo, não é com vocês não. Vão dizendo. Pois aparece na gravação que eu não quero conversa. Diga-me mais alguma dúvida? Eu acho que vocês estão sob controle. Não considere isso. Questão 7. Questão 7.
Pois é, a questão 7, eu estou em dúvida. Ou ela está na 11 ou na 12. Ou está na aula de aula 11 ou 12. E aí eu estou na dúvida. Não lembro direito onde é que ela está, mas ou é 11 ou é 12, tá? 5 e 7, ou é 11 ou é 12. Aqui, 8, tranquila. Faculdade, tranquila. Essa 9 tem que justificar. Onde tiver linhazinha é para justificar. Tá? Mas essa 2 está tranquilo? Está tudo tranquilo. Ora, diga uma verdade, está tudo tranquilo. Questão 5. 5 e 7, eu não lembro. Não sei exatamente. 5 e 7, ou é na 11 ou é na 12. Tá? Aí vocês vão ter que dar uma olhada. Não, é 5 e 7. Notas 11 e ou 12. Pode ser que tenha nas duas. Tá mais claro. Aqui o Delano me perguntou, é a questão 6, foi? O Delano perguntou para a questão 6. É. Então, a 6, ó, 13 ou 14. 13 ou 14. Pronto. Questão 6 é 13 ou 14. Essas 5, 6 e 7, pelo que eu estou notando, 5, 6, 7 e 9 é as que vocês estão com mais dificuldade. Então, já posso corrigir como certa todas as outras, né? Ótimo. Vocês vão acertar, vocês vão direto no gabarito, não vão me dar o trabalho de corrigir, então as outras já vou confiar em vocês e botar na fé que vocês acertaram da 1 até a 4, a 8 e a 10. Tá? Então, tudo sob controle, boas provas, tá? Entreguem até quarta. Quarta-feira a gente começa a falar de convalidação do ato administrativo, tá bom? Quarta-feira eu vou falar de um tema que tem a ver com essa nota de aula 9, tá? Quem tiver com dúvida na aula na questão 9 e quiser esperar a prova, quiser esperar a aula de quarta, tem algum tema que tem relação com ela, tá? Mas o ideal, vão fazendo tudinho, tá? Vão tentando deixar tudo pronto, para ficarem sem dúvida. Quem não tiver mais dúvida de nada, lance antes, porque, gente, a gente teve 3 alunos que não conseguiram lançar, que foram lançar depois da última aula e antes do horário de meia-noite, e a internet não pegou. Partiu maratona, nota de aula hoje, perfeito. Esqueça a maratona de Harry Potter, esqueça a maratona de Game of Thrones, esqueça a maratona do Dark, esqueça a maratona de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Maratona de live, de cantor, esqueça de tudo. Maratonar a nota de aula. Dark tem como esquecer, não, e em junho, agora, mês que vem, estreia a 3ª temporada de Dark. Nem lembra, Dark é dureza. Quarta-feira vai ser feriado? Quarta-feira tem esse feriado, gente? E aí complicou. Professor, parece que vai antecipar os feriados de Corpus Christi e da padroeira para quarta e quinta. Aí eu vou esperar o uniforme dar instruções. Por mim, eu dou aula. Por mim, eu dou aula. Se não pudesse dar aula, eu aparecia pelo menos para fazer uma outra revisão. Por mim, tá tranquilo. Mas vamos ver isso aí. Eu vou avisando você pelo torpedo e pelo WhatsApp. Ah, sim. Teve algumas pessoas. Essa quarentena é meio feriado, meio dia normal. Não tem mais isso, não. Essa quarentena deixou a gente tudo doido. Eu acho que, só não pode ser assim. É feriado, professor, é feriado. Eu apareço aqui, nem que seja para fazer revisão. Tá? Te aparece aqui, conversa, não precisa nem gravar. Não precisa nem gravar aula nem nada, se for o caso. Se for feriado, eu não gravo a aula. Mas eu apareço aqui para a gente fazer uma revisão. Aí vocês me lembrem de, no WhatsApp e por torpedo, e mandar o que eu mandar para o WhatsApp, mandar para o torpedo também, porque nem todo mundo está no grupo de WhatsApp. Outra coisa, tem gente que estava com dificuldade de abrir o Word, coloquei as notas de aula tudo em PDF, de AV2, tá? Então, nada de maratonar, nada de assistir série. Aliás, comecei uma série essa semana muito boa, N com um E. Muito, muito boa a série da N com um E. Está na 3ª temporada. É muito boa a série, muito, muito boa. Mas não é vocês assistirem, não. Vão assistir minha nota de aula. Tchau, depois a gente comenta a série da N. Tchau. Boa noite, professor. Até quarta, gente, até quarta. Valeu, professor. Obrigado. Do jeito que está agora, até quarta. Tchau, tudo de bom. Qualquer coisa eu aviso, se não tiver aula. Terminar a gravação, Marcelo. Terminar a gravação. Interromper a gravação. Interromper.